E aí, meus amigos, sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Vamos conversar aí sobre o dólar no dia de hoje. Fechou aí em 6,29, né? 6,28, 6,29 ali, a cotação do dólar à vista. Então, pessoal, o que está fazendo a divisa americana subir tanto em relação ao real? Tá? Tem uma conjuntura aí de fatores econômicos que estão aí contribuindo para essa moeda subir forte. E hoje foi uma subida, você vê até pelo tamanho do candle aqui, né? Esse gráfico de candle, a barrinha aqui do candle está bastante expressiva, né? Bem grande ali. Uma subida forte do mercado de câmbio. O que eu quero falar para vocês? Será que está ocorrendo uma manipulação desse mercado? Será que está ocorrendo aí um cartel nesse mercado, né? Um cartel de dólar, uma manipulação aí dos agentes operadores de mercado, né, governos americanos, né? Será que está acontecendo isso? É isso que a gente quer conversar no vídeo de hoje. Bem, diante dessa subida, na verdade, diante da subida que vem aí já de vários meses, né? Eu tenho vídeos aqui no canal de uns 5 meses atrás, eu já falava, o dólar vai para R$6, o dólar vai bater R$6 se nada for feito. E a gente tem toda uma trajetória altista, né? Uma tendência de alta no dólar em relação ao real. Primeiramente, o que está acontecendo é a situação fiscal no Brasil. Tá? O Brasil, então, aí, ele não está fazendo seu dever de casa, que é diminuir despesas, e com isso, né, as receitas não conseguem, né, tampar o buraco. Então, mais impostos são criados, mas mesmo assim não surte efeito. Com isso vem inflação, e com isso a taxa de juros precisa ser aumentada, e com isso o dólar vai embora, né, precificando todos esses problemas da conjuntura econômica brasileira. Então, primeiro fundamento por detrás disso daí. O que está acontecendo para o dólar estar ali em 6,29? Hoje bateu 6,30 intraday, né? Dentro do dia do pregão em funcionamento ali na bolsa, bateu em 6,30. O fundamento por detrás disso? Bem, tudo isso daqui, pessoal, isso daqui não sobe por subir, tá? Não sobe sem fundamento. Isso daqui não vai subir porque querem que suba e ponto final. Porque se fosse assim, esse dólar estaria a R$20. E por que não está a R$20? Porque isso daqui não é uma manipulação. Isso daqui, pessoal, é operação baseada em cálculos matemáticos estatísticos. O mercado, ele precifica as coisas. Então você que nunca operou em bolsa, você que não entende, só entende de conceitos de manipulação ou de especulação ou de cartel, esses conceitos aí. Mas aqui, pessoal, é uma coisa diferente. Mercado financeiro, mercado de capitais, tudo isso é calculado. Por exemplo, o que é o mercado futuro? Você nunca operou mercado futuro, contratos futuros. Você não tem nem ideia do que é isso. O mercado futuro é ali o valor do mercado à vista acrescido de uma taxa de juros. Então, se a taxa de juros do país ela sobe, ela eleva o patamar, ela sobe um ponto, o dólar futuro, né, ele tende também a acompanhar, porque ele tem que precificar isso. Tem que ter a marcação a mercado. Então, os traders, os operadores, as empresas, os negociantes, eles têm que fazer seus cálculos e esse preço tende a subir naturalmente. Deu para entender? Então, tá tudo interligado. E quem manda no mundo? Quem manda no mundo, né, é os juros, pessoal. Os juros que definem a taxa de juros, definem os rumos da economia. Porque a partir de uma taxa de juros referencial de uma economia, aqui no Brasil nós temos a Selic, né, a partir dessa taxa de juros é que todas as taxas ali vão ser definidas. Um empréstimo que você faz no teu banco, um investimento que você faz em renda fixa e até o investimento em renda variável que vai servir aquela taxa de juros Selic como uma referência para até os investimentos em ações, para ver se está compensando investir em ações, se está pelo menos dando mais que a taxa de juros de renda fixa está dando. Que a taxa de juros de renda fixa ela vai seguir a taxa de juros Selic. Então olha só como os juros mandam no mundo. Então esse fluxo de dinheiro ele está sempre acontecendo.
Nos Estados Unidos, se sai ali uma diminuição da taxa de juros dele, hoje baixaram a taxa de juros americana. E sabe o que era para acontecer? Para as bolsas serem beneficiadas. Só que no Brasil nós temos um fator que está pesando, que é o fator doméstico, o fator aqui interno, que é as contas públicas, o rombo das contas públicas, o déficit fiscal. E ainda tem a relação PIB-dívida, que já vai chegar daqui a pouco 80% do PIB, o valor da nossa dívida. Então todos esses fundamentos aí, eles favorecem o quê? A subida do dólar. Então não sobe porque quer subir, porque tem um cartel aqui manipulando isso. Esquece essa conversinha. Gente, você sabe quanto é negociado por dia aqui essas operações? Isso aqui é bilhões e bilhões. E no mercado internacional, trilhões de dólares. Tem aí o DXY, que é o índice do dólar no mundo, ali com pares de moedas, né? Com um pacote de moedas que ele é observado. Então ali acontece a subida do dólar dia a dia diante de um bloco de moedas ali, né? Uma quantidade de moedas. Então os cálculos são feitos, são trilhões de negociações ao redor do mundo. E no Brasil, aqui na Bolsa de Valores B3, né? As negociações de dólar na casa de bilhões. Agora me diz, que papo é esse de manipulação? Como é que você vai manipular bilhões? Nem o Elon Musk consegue manipular isso. Sabe por quê? Primeiramente, os bilionários do mundo não conseguem. Porque os bilionários não têm dinheiro em conta corrente, em uma corretora. Opa, vou comprar dólar, forçar o dólar para subir ali. O dinheiro deles está em ações, gente. Em ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. É assim que é medida a riqueza deles. Não é o dinheiro que está na conta deles. Está em ações o dinheiro desses bilionários. Então eles não têm como manipular porque o dinheiro deles está investido. Eles não têm como fechar aquela operação e comprar dólar. Deu para entender? E eles já estão numa economia que é considerada a mais segura do mundo, que são os Estados Unidos. Né? É o porto seguro para onde tem uma crise mundial, os investidores colocam seus recursos lá. Pois o americano paga 5% ali ao ano, 4% ao ano de rentabilidade, porque a taxa de juros dele é essa lá. No Brasil, a nossa taxa de juros Selic vai para 14,25%. Isso eleva os juros da dívida. Serve como referência para os empréstimos, porque vai ter empréstimo mais caro para você tomar no teu banco. Serve como referência para os teus investimentos, porque uma taxa de juros de 14% referencia aí o teu investimento em renda fixa, que ele vai te dar aí mais de 1% ao mês sem correr risco. Aí o pessoal não vai querer correr risco em bolsa de valores, que é volátil, que varia as ações, e prefere um porto seguro, que é a renda fixa. Deixa lá, porque a taxa de juros Selic está em alta. Estando em alta, a bolsa tende a cair. Deu para entender essa relação? Então, pessoal, não tem essa conversinha de manipulação. Uma corretora não consegue manipular, um bilionário não consegue manipular. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Olha como esse papo de manipulação, ele não tem fundamento. O Banco Central tem reservas na casa de bilhões, 300 bilhões de dólares. O Banco Central do Brasil. O Banco Central, ele poderia ser o manipulador do mercado. Porque olha só a quantidade de dólares que ele tem de reservas. Né? Ele poderia pegar ali e queimando essas reservas para derrubar o dólar. Vê se ele consegue derrubar o dólar. Pode até derrubar na hora, mas depois volta a subir, porque foi isso que aconteceu nas últimas intervenções do Bacen aqui no dólar. Nenhum banco central, o banco dos bancos, consegue segurar o preço de uma moeda. Como é que você está achando que um grupinho de pessoas, de investidores, estão manipulando o mercado? Não tem lógica isso, gente. Não tem lógica. O motivo do dólar estar subindo porque são cálculos matemáticos estatísticos que precisam que ele esteja lá em 6,30, como chegou hoje. Precisa, porque a precificação da análise que é feita no mercado, na economia, mostra que o cálculo é aquele. E se continuar assim o país desse jeito,
né, com dívida aumentando, com os gastos públicos aumentando, o dólar tem que subir para 7. Não é manipulação, é o sistema natural, é o processo natural da oferta e demanda. Um país desequilibrado economicamente, o que vai acontecer? Os investidores estrangeiros vão tirar o dinheiro daqui e o preço do dólar, então, tende a subir, porque é a lei da oferta e demanda. Então observe esses detalhes, não saiam dizendo nas redes sociais que é manipulação, que estão manipulando, certo? E nem joguem fake news também, falem só a realidade, que é o que a gente está tratando aqui. A realidade são os fundamentos de como funciona o mercado financeiro, como funciona o mercado de dólar, certo? Então ficar criando teorias aí, não vá por esse caminho. Então era isso que eu queria conversar com vocês aqui, dar um panorama geral sobre a nossa economia, sobre o dólar, como está em relação ao real. E se tudo continuar desse jeito, tudo mais o constante, é um princípio da economia, né? A gente vai com certeza ver esse dólar em R$7, porque os cálculos dos analistas precisam levar esse dólar para R$7, certo? Para poder eles precificarem a conjuntura econômica, a situação real do país. E o dólar vai valer R$7 por esses fundamentos. Então não sobe da cabeça, o dólar não sobe da cabeça de ninguém porque quer subir, não. Sobe por causa dos fundamentos, dos cálculos matemáticos. E mercado financeiro é cálculo matemático estatístico. Tá certo, pessoal? Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Até a próxima aqui no canal João Financeiro. Valeu!